Deixa eu abrir aqui nossas últimas aulas. Então, a nossa tarefa até então estava concentrada, né, em si conseguir sintetizar o controlador de torque. E para fazer um controlador de torque eletromagnético, um regulador de torque eletromagnético, a gente tem que saber como alimentar a máquina dos seus terminais elétricos. Então, essa demanda, né, de conhecimento nos convida a desenvolver um modelo das máquinas que irão tracionar os nossos sistemas mecatrônicos. Então, eu preciso controlar um sinal mecânico, né, que é o sinal de atuação da máquina elétrica, que é o sinal que garante que todos os corpos mecânicos conectados à máquina vão se deslocar de maneira controlada, do jeito que o cliente precisa, né, e esse sinal é o sinal de torque, torque eletromagnético. Só que a nossa atuação sobre a máquina se dá pelos terminais elétricos. Então, a gente pode impor sobre a máquina sinais elétricos de tensão e corrente. Para que nós consigamos, então, saber quais tensões e correntes a gente tem que impor para garantir um dado nível de torque eletromagnético no mundo mecânico, nós temos que fazer o modelo das máquinas que vão tracionar a cada um dos nossos sistemas mecatrônicos. Né, que o modelo responde essa pergunta, ele vai te dar um conjunto de equações que vai te informar como alimentar a máquina nos terminais elétricos para ter um dado nível de torque no eixo mecânico. Bom, então a gente começou a desenvolver o modelo de uma das máquinas que são tipicamente usados nos sistemas mecatrônicos, que é a máquina de corrente contínua. A máquina de indução, nós já até fizemos o modelo dela, né? Foi no curso de teoria de máquinas, e nós iremos implementar aqui nessa disciplina o controlador de torque eletromagnético para sistemas mecatrônicos baseados na máquina de indução. Aí não precisa mais desenvolver o modelo, porque nós já temos o modelo de estudos passados. Porém, né, para sistemas mecatrônicos baseados na máquina de corrente contínua, nós ainda não tínhamos o modelo, né, da máquina de corrente contínua. Então, a gente desenvolveu esse modelo. É um modelo bem mais simples, inclusive, que o da máquina de indução. E na última aula, a gente levantou a característica de torque por velocidade da máquina, né, que foi o final da aula. Bom, essa característica nos permite analisar maneiras de se controlar o comportamento da máquina no eixo mecânico. Tá? Então, o que, que a gente viu? Né? Após esse apanhado, e só revisitando só um pouquinho mais, né? A gente desenvolveu as equações do modelo, as equações eletromagnéticas. Então, as relações entre sinais elétricos, tensões e correntes, magnéticos, são os fluxos magnéticos aqui, e mecânicos, torques e velocidades. Então, desenvolvemos as equações do sistema eletromagnético. Depois, a gente levantou a característica de torque por velocidade mecânica a partir das equações eletromagnéticas, que é essa expressão aqui. Tá? Essa expressão foi desenvolvida por um tipo de máquina chamada de máquina de corrente contínua excitação independente. Então, é uma máquina onde o circuito de campo é alimentado de forma independente do circuito de armadura. Então, são duas fontes de tensão independentes que podem escolher valores totalmente dissociados entre si para alimentar cada um dos dois circuitos da máquina. Tá? Então, é uma fonte de tensão para o campo e a outra que vai alimentar a armadura, que não está representada aqui. Tá?
Então, elas são independentes. E aí, para essa máquina com alimentação independente, a gente levantou a característica de torque por velocidade, obtendo esse resultado aqui de baixo. Ó. E nós vimos o seguinte, que essa expressão traduz um comportamento de uma reta. Tá? Então, se a gente quiser traçar o torque em função da velocidade, né, a velocidade aqui é a abscissa, o torque é a ordenada, né, ou o sinal no eixo Y. Então, o que nós temos aqui? Uma equação de reta, um B mais AX. Tá? E a gente consegue controlar o comportamento desse sinal de torque alterando três elementos da máquina. Tá? Então, a gente pode inserir resistências no circuito de armadura, a gente pode alterar o fluxo do circuito de campo, ou a gente pode alterar a tensão de armadura. Então, são os dois sinais físicos, né? Ou seja, um sinal elétrico, um sinal magnético e um parâmetro do circuito da máquina. Então, eu queria explorar essas possibilidades com vocês. No caso, né, de um regulador de torque, aos moldes do que nós estamos construindo, as nossas ações vão ser essencialmente voltadas aqui à alimentação na armadura e raramente à alteração do campo. Tá? De toda forma, eu queria analisar com vocês o comportamento do sistema pela variação da resistência de armadura também, para enriquecer o nosso conhecimento do equipamento, e porque alguns sistemas mais antigos, né, de épocas das quais ou nas quais o conversor eletrônico de potência era muito caro, o pessoal fazia controle de torque pela inserção de resistências na armadura. Tá? Então, era uma época que o conversor era muito caro, então era difícil regular tensão, porque quem regula é o conversor e ele era caro demais. Tá? Também vai ter um conversor que vai regular a corrente de campo e, consequentemente, o fluxo de campo. Como eu comentei, era caro. E a energia elétrica era mais barata. Então era mais fácil regular a resistência de armadura. Tá? Era mais fácil e não machucava tanto na conta de energia ao final do mês. Bom, vamos desenvolver esse assunto aqui para eu me fazer mais claro. Né? Então vamos colocar aqui. Vamos fazer o controle de torque eletromagnético pela variação da resistência de armadura. Então, copiando a equação lá de cima, né, a gente viu o seguinte, que o torque eletromagnético em regime permanente vai ser a constante de fluxo da máquina, vezes o fluxo do circuito de campo, vezes a tensão de armadura, sobre a resistência de armadura, menos a constante de fluxo ao quadrado, vezes o fluxo do circuito de campo ao quadrado, sobre a resistência de armadura de novo, vezes a velocidade mecânica. Vou ver se eu não errei aqui. Tá, não errei. Então, essa variação, pessoal, da resistência de armadura, ela é implementada da seguinte maneira. Você tem aqui os terminais da máquina, do circuito de armadura. A gente viu semana passada que é possível desenhar as equações do modelo através desse circuito aqui, ó. Então aqui a gente vai ter os terminais de armadura da máquina, vai ter a tensão de armadura, a resistência da armadura, a indutância do circuito de armadura, aqui a força contra a eletromotriz,
né? Aqui a gente vai montar o circuito de campo para excitar o sistema, magnetizar o sistema, né? E no eixo mecânico aqui nós vamos ter o torque eletromagnético, que é proporcional ao fluxo do circuito de campo e proporcional também à corrente de armadura que circula na máquina. Tá? Bom, esse sistema, esse circuitinho é uma representação do que está encapsulado dentro da máquina. Tá? Então, dentro da máquina você veria algo equivalente a isso. E a gente tem acesso a esse sistema por esses terminais aqui. Então, se a gente quiser, né, regular o torque eletromagnético pela inserção de resistências de armadura, a gente vai colocar resistores por fora. Então, a gente insere resistores aqui e coloca contatores em paralelo com eles. Tá? Bom, e aí a gente alimenta o sistema por aqui. Com uma tensão de armadura, vou colocar aqui V a linha, tá? A tensão de saída do conversor. Quando todas essas chaves estiverem fechadas, essa VA linha, que é a tensão de saída do conversor, ela vai ser aplicada aqui direto aos terminais de armadura da máquina. Né? A máquina que eu representei em preto, e os elementos externos que são conectados aos seus terminais em azul. Bom, nós vamos ter aqui, pessoal, essas 4 resistências de armadura, por exemplo, você pode colocar quantas você quiser, né? E alguns sistemas antigos, tipo de pontes rolantes, que demandam controle de torque, eles atrelavam, né, ou associavam o fechamento dessas chaves a pontos da manete de um operador. O rapaz tinha uma manete, ou uma moça, né, igual de videogame, e aí ele ia passando por um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. E aí cada um desses pontos promovia o fechamento ou a abertura de um desses contatos aqui. Quando um contato desse fecha, por exemplo, esse aqui, ó, se esse contato fechar, significa o quê? Que esse resistor aqui está curto-circuitado. Então ele deixa de fazer parte do circuito da máquina. Tá? E aonde que essa estrutura nos ajuda a controlar torque nessa máquina? Bom, ela nos ajuda da seguinte maneira. Se a gente desenhar aqui a curva de torque por velocidade, né? O que a gente viu dessa característica? Que a gente tem uma reta, né? É uma reta onde esse parâmetro aqui representa o coeficiente linear, que é o B, né, da reta, que é o ponto onde a reta toca o eixo Y. E esse outro parâmetro aqui corresponde ao coeficiente angular da reta, que é o A. Né? E a gente vê que esse coeficiente angular é negativo. Tá? Então, uma reta com inclinação negativa. Então, você vai ter uma característica torque por velocidade com essa representação aqui. Ó. Tá? Bom, se você alterar a resistência de armadura, né, digamos que a gente inicia a operação da máquina com todos esses 4 resistores de armadura
em série e conectados aqui na resistência de armadura da própria máquina. Então, a máquina tem uma resistência de armadura equivalente, que é dada pela soma de todas essas resistências externas, mais a resistência interna do seu circuito. Tá? Então, digamos que essa seja a operação aqui. Ó. Aqui a gente tem RA1, RA2, a resistência de armadura do terceiro ponto, a do quarto ponto e a resistência de armadura interna da máquina. Digamos que a gente fez a partida da máquina, né? Começamos a máquina dessa maneira, a operar a máquina dessa maneira com velocidade zero. Tá? Então ela começou a operar nesse ponto aqui, ela vai desenvolver esse nível de torque na velocidade mecânica nula. Tá? Então ela vai começar a passar por esses pontinhos aqui, ó, da máquina. Aí digamos que em uma dada velocidade você queira aumentar o nível de torque da máquina. Né? O que você pode fazer com isso então? Você pode reduzir a resistência de armadura. E quando você reduz a resistência de armadura, o que você vai fazer? Você vai aumentar o coeficiente linear. Então, esse ponto aqui, que a reta toca o eixo Y, vem mais para cima, né? Então, um valor maior. E, ao mesmo tempo, quando você reduz a resistência de armadura, você aumenta o módulo do coeficiente angular. Tá? Então, ele é negativo se você tem uma reta assim, e com um dado coeficiente angular. Se você aumenta o módulo desse coeficiente angular numa reta que ainda tem inclinação negativa, você vai fazer isso aqui com ela. Tá? Então, você passa a ter a máquina operando com essa característica de torque aqui. Ó. Um coeficiente angular de maior módulo, ou seja, mais inclinada, né, para baixo, e um coeficiente linear maior também. Então, a máquina, né, ao ter, por exemplo, essa resistência do primeiro ponto aqui curto-circuitada, o que vai acontecer? A máquina terá sua corrente de armadura circulando do alimentador, a resistência está curto-circuitada, não passa por ela, e agora passa por RA2, RA3, RA4, até a resistência de armadura e o circuito de armadura da máquina. Tá? Só que quando a gente promove essa comutação, que é essa ação aqui de fechar a chave que curto-circuita a resistência, a velocidade mecânica desse ponto aqui pouco se altera. Porque a velocidade mecânica ela está associada a um conjunto rotativo de elevada massa, de elevado momento de inércia. Então, é um sistema de dinâmica muito lenta, ela varia muito devagar. Tá? Então, quando você promove o fechamento dessa chave, basicamente a velocidade mecânica não se altera, né? Aí você vai ter todo o transitório eletromagnético, que é muito mais rápido do que o transitório mecânico, né? Sistemas eletromagnéticos são muito mais rápidos que os mecânicos, que por sua vez são muito mais rápidos do que os térmicos. E aí, o que vai acontecer? Após a extinção do transitório eletromagnético, a velocidade mecânica não muda, mas nessa velocidade mecânica, a máquina na nova configuração opera nesse nível de torque. Tá? E aí ela vai, né, continuar acelerando, considerando aqui que o torque eletromagnético está maior que o da carga, ela continua aumentando a sua velocidade, mas o torque eletromagnético está caindo. Então vai chegar um ponto que você pode desejar subir o nível de torque eletromagnético de novo. Por exemplo, uma velocidade de ômega 2 aqui. O que você pode fazer, né? Para subir o nível de torque eletromagnético nessa velocidade, seria adequado fazer a mesma ação que a gente fez na etapa anterior, ou no ponto anterior de manete. Ou seja, reduzir a resistência de armadura para que a gente tenha uma redução, um aumento, desculpa, do coeficiente linear e um aumento do módulo do coeficiente angular.
Então, aumentar o coeficiente linear significa que, né, se a gente chegar e curto-circuitar essa resistência aqui no segundo ponto, tá? Significa o quê? Que a gente vai diminuir a resistência total de armadura, porque agora esse resistor foi excluído. Antes tinha ele mais os outros três, né? O RA3, o RA4 e o RA. Agora só vai ficar o RA3, o RA4 e o RA, tá? E aí, pessoal, na hora que essa ação acontece, né, a máquina passa a operar nessa reta aqui, por exemplo, ó, tá? E aí, o que vai acontecer? Nessa reta, né, quando ela passa a operar assim, vai ter um transitório eletromagnético, ela vai observar, né, ela vai circular por seus terminais uma corrente de armadura aqui em regime permanente, que vai caracterizar esse nível de torque nessa velocidade que ela tinha no instante da comutação. E a própria velocidade mecânica não vai nem mexer, porque o transitório dela é muito mais lento do que o transitório eletromagnético. Então ela sobe a esse nível de torque, a velocidade mecânica nem mexe, tá? Basicamente. E aí ela começa a operar nos pontos dessa curva, tá? Até chegar um instante, uma velocidade qualquer que você queira subir o nível de torque dela de novo. O que a gente faz para subir de novo? Curto-circuita ou mais um resistor desse para reduzir a resistência de armadura total. Então, agora esse resistor também não está incluído no circuito, a gente só tem essa resistência e a resistência interna da máquina, né? Com essa redução de resistência, novamente, a gente aumenta o coeficiente angular linear e aumenta o módulo do coeficiente angular. Então, você vai ter a máquina operando numa característica assim, por exemplo. Né? E aí o que vai acontecer? Vai se extinguir o transitório mecânico, né? Desculpa, vai se extinguir o transitório eletromagnético. Na hora que a gente tirar uma das resistências, nós mudamos a configuração do circuito, vai ter um transitório eletromagnético, que vai se extinguir, levando a corrente de armadura a um novo patamar em regime permanente. E aí, nesse novo patamar, né, quando ele for atingido, a máquina vai operar basicamente nesse nível de torque, tendo em vista também que a velocidade basicamente não vai se alterar durante o transitório eletromagnético que leva a corrente de armadura ao seu novo patamar, tá? Porque a dinâmica mecânica é muito lenta. Então, a máquina passa a operar nesse torque aqui, e aí ela vai operar nesse nível de torque, passando por esses pontos, né? Então ela vai ganhando velocidade. Estão considerando aqui que a máquina, durante toda a partida, tem um torque eletromagnético maior do que o da carga, né? Então ela continua aumentando a sua velocidade até o torque cair bastante e os operadores da planta desejarem, então, aumentar esse nível de torque de novo. Para isso, o que convém fazer, né, já que o nosso grau de liberdade é mexer na resistência de armadura, promover um novo curto-circuito aqui, ó, e aí tirar todas as resistências externas do circuito. Então, só sobrou, ao final, a resistência interna da máquina. Essa nós não temos que fazer, porque ela está encapsulada dentro da máquina. Isso aqui não tem como mexer nela. E aí, moçada, quando a gente fizer isso, então, né, a gente vai efetivamente reduzir a resistência de armadura, o que significa o que? Aumentar o coeficiente linear e aumentar o módulo do coeficiente angular. Então, a reta que vai ter essa característica aqui, ó. Tá? E aí, conforme eu expliquei, né, e essa explicação, ela nos ajuda a entender para que ponto a máquina passa a operar após a ação de comutação, né? Que ponto que ela vai operar? Ora, ela vai operar em um ponto
com o nível de torque alcançado após a extinção do transitório eletromagnético do circuito. E aí, quando se extinguir esse transitório eletromagnético, ela vai atingir um novo patamar de corrente de armadura. Quando esse novo patamar for atingido, a velocidade mecânica não vai ter nem mexido, porque ela tem uma dinâmica muito lenta. Tá? São peças mecânicas enormes, a alta velocidade, né? Então simplesmente não vai nem mexer. Então essas duas análises, né, desses dois comportamentos dinâmicos tão distintos, nos permite dizer, então, que o novo ponto de operação vai ser aqui assim, mais ou menos. Ó. Velocidade quase igual, né, antes e depois da comutação, e comportamento do sinal de torque, né, com um nível maior, uma vez que a gente vai aumentar a corrente de armadura também. Né? Aí aqui a gente completa a partida da máquina e ela vai operar num ponto qualquer onde o torque eletromagnético empata com o torque de carga. Vou desenhar um torque de carga aqui qualquer. Um torque de carga assim. Tá? Então, quando os dois se empatarem, né, ou se igualarem por segunda lei de Newton, a máquina vai operar nessa velocidade aqui, velocidade de operação. Tá? Então, o que a gente conseguiu efetivamente com a inserção e remoção dessas resistências? Né? A gente conseguiu manter o torque de partida aqui dentro de uma faixa. Vocês repararem, ó, se a gente colocar aqui uma região que contenha aproximadamente aqui os nossos pontos de comutação, o que a gente fez? Aqui, o nosso torque de partida ficou dentro de uma região. Aqui, ó. E essa região, ela tem, então, um valor médio. Digamos que seja mais ou menos aqui, ó. Então, você tem um torque eletromagnético médio aqui na partida, que foi, a todo instante, maior do que o torque de carga. A diferença entre os dois é essa aqui, ó. Então, esse aqui foi o torque de aceleração do sistema. Então, a gente teve controle aqui sobre o torque de aceleração. Tá? Além disso, pessoal, se a gente não tivesse usado essas resistências, nós iríamos fazer a partida da máquina sob essa curva aqui, ó, a última de todas. Né? Essa é a curva que caracteriza o comportamento da máquina quando somente a sua resistência interna de armadura está inserida no sistema. Tá? Digamos que fosse, então, a característica de torque natural da máquina. Então, se ninguém inserisse nenhuma resistência externa, a máquina ia se comportar nessa última curva. Tá? E o que a gente vê nessa última curva aqui? Né? Se a gente continuasse aqui, ó, pegando esse pontinho e extrapolasse aqui até ele encontrar o eixo Y, né, a gente ia ver um torque de partida exageradamente alto. Tá? E, consequentemente, né, com menos resistência inserida no circuito, né, se a gente coloca a tensão de armadura plena com pouca resistência inserida no circuito, o que iria acontecer? A corrente de armadura ia lá no céu, tá? Porque na partida, a força contra eletromotriz, que nos ajuda a limitar a corrente, ela é nula, tá? Então, se a gente tivesse aplicando tensão plena aqui na partida, e essa hipótese é razoável porque aqui a gente está analisando o comportamento da máquina em contextos que as pessoas só tenham como inserir resistores para controlar o torque. Então, se você
olhasse aqui, ó, o circuito presente aqui em preto, desenhado em preto, ele tem essa característica aqui em regime permanente, a tensão de armadura RA e A, mais a força contra a eletromotriz. Tá? Você não tem em regime permanente, né, queda de tensão aqui na indutância de armadura. Então, essa corrente de armadura vai ser a diferença da tensão de armadura menos a força contra a eletromotriz, que vale a constante de fluxo, vezes o fluxo do circuito de campo, vezes a velocidade mecânica, dividido pela resistência de armadura. Então, o que acontece? Na partida, com essa velocidade mecânica aqui baixinha, tá? Você não tem essa parcela aqui para reduzir a tensão sobre a resistência. Então, a corrente vai lá no alto. Tá? E aí, potencialmente, você tenha, né, desarme do sistema de proteção elétrico ou queima. Tá? Ao passo que, quando a gente introduziu os resistores de armadura, né, a gente limitou a corrente e limitamos também o nível de torque na partida. Né? Foi esse aqui, ó. Ok? Então, não promovemos esforços mecânicos exagerados e nem fizemos a exposição da máquina a nenhum estresse eletromagnético ou térmico, né, por corrente de armadura exagerada. Tá? Enfim, então essa foi o nosso ganho, né, pela inserção dos resistores de armadura. Agora, tem um problema aqui bem, uma crítica, né, um ponto contra bem forte aqui da solução, que é a seguinte: resistores convertem potência elétrica em potência térmica. Tá? Então, essa solução ela não é eficiente em termos energéticos. Tá? Então, a gente vai desperdiçar uma boa parcela da potência elétrica consumida aqui do alimentador como potência térmica para o ambiente. Tá? Agora, além da cultura geral, né, e da possibilidade de se ver essas soluções implementadas em algumas plantas antigas, há de se considerar o momento histórico onde isso era amplamente difundido. Tá? Então, era um momento onde a energia elétrica era mais barata e o conversor de energia para regular tensão de armadura era muito caro. Tá? Agora, atualmente as coisas inverteram. O conversor não é baratinho, mas o preço dele caiu bem e o preço da energia elétrica explodiu. Então, seria bom, né, se a gente conseguisse promover o mesmo controle de torque, um controle de torque até melhor, alterando-se a tensão de armadura e não inserindo resistências na máquina. Né? E a gente consegue observar pelo nosso modelo que é possível trabalhar no torque ou controlá-lo através do controle da tensão de armadura. Então vamos explorar esse grau de liberdade que a gente tem para o controle de torque na máquina de corrente contínua. E só mais um ponto aqui, né, com relação a essa solução implementada pela variação de resistência de armadura, é o seguinte: essas comutações aqui, pessoal, esses instantes que a gente tem esses saltos aqui bruscos no valor de torque, tá? Isso aqui traz também um problema de manutenção, tá? Dependendo do local onde essa solução mecatrônica estiver
implantada. Então, tem, por exemplo, no vão de pontes rolantes, tá? Pontes rolantes usavam bastante dessa solução de controle de torque no passado. Você percebe, tá, o painel elétrico e a ponte chacoalhar todinha nos instantes da comutação. Tá? Além de desagradável para quem está lá dentro, é desagradável, é perigoso, você tem que se equilibrar mesmo usando a mão, tá? Balança todinho, você tem que pegar e botar a mão nas paredes, no interior da viga, né? Para o operador da ponte é extremamente desagradável, toda hora o cara está chacoalhando nessas comutações, e isso potencializa mau contato nos painéis elétricos do interior da ponte. Tá? Toda hora o painel, tudo que está na ponte chacoalha. Né? Chacoalha e chacoalha com pouco amortecimento. Por vezes você não está montando um sistema para dissipar essa energia de vibração ali. Né? Então isso potencializa muito mau contato. Tá? E potencializa fadiga, né? Por vibração também, com esforços desenvolvidos na direção de eixos para os quais você não quer que a máquina rotaciona ou que a ponte rotaciona ou se mova. Tá? Então, da dinâmica, né, da teoria de dinâmica na mecânica, né, se você não tiver a massa uniformemente distribuída em torno do eixo de rotação, toda hora que você acelerar na direção do eixo, você acopla torque na direção dos outros eixos ortogonais, tá? E aí você vai promover movimento na direção desses eixos, movimento indesejado, vibração mecânica. Tá? Igual você vai perceber, por exemplo, no volante de um carro que está com um pneu desbalanceado. Né? E se você não tomar providência, aquela vibração vai levar à queima de alguma coisa. Tá? Ou a fadiga mecânica de alguma coisa. Então, esses saltos bruscos nos níveis de torque, promovidos pela comutação dos resistores nestas soluções, eles trazem consigo também um problema de manutenção. Tá? Então, assim, queima energia elétrica, dá problema de manutenção e é desagradável demais, tá? Ou seja, muito pouco ergonômico para os seres humanos que estão no interior do equipamento que está se movendo com essa solução. Tá? Então, no passado, assim, era usada porque ela entrega aqui, né, características elétricas que viabilizam a, a, a existência aqui da máquina na solução. Tá? Então, ou seja, garante corrente de armadura baixa e um torque de partida mais baixo também. Tá? Mas, enfim, é um negócio assim que ele era suportado, né? Que ninguém morria de amores por ele, não. Você suporta, porque sem ele não tinha como fazer o sistema operar. Tá? Com os amplos progressos na eletrônica de potência, que tanto melhoraram, né, a qualidade, né, no controle de corrente e tensão, os possíveis níveis de corrente que as chaves semicondutoras suportam, o, as, os, o aumento no bloqueio dos níveis de tensão das chaves semicondutoras que não estão conduzindo em um dado instante, e a queda no preço, tá, do conversor, as pessoas começaram a migrar, né, dessas soluções que promovem controle de torque por resistores para soluções que promovem controle de torque via eletrônica de potência, ou por conversor eletrônico de potência. Então esse é o nosso próximo tópico. O modelo aqui está falando para a gente que vale a pena. Aqui é possível controlar torque pela variação da tensão de armadura. Então vamos dar uma olhadinha nisso.
Bom, então, inicialmente, né, vimos no modelo que é possível promover o controle do torque pelo sinal da tensão de armadura. Só repetir aqui para orientar nosso raciocínio. O sistema que implementa essa solução, tipicamente, tá, para aplicações industriais, vai ser uma ponte retificadora trifásica controlada. Tem essa topologia aqui. Deixa eu melhorar o desenho aqui. Aqui a gente tem a interface com a rede elétrica. Fase A. Fase B. Fase C. Então a gente tem a interface aqui com a rede elétrica e aqui na saída do retificador controlado a gente conecta a máquina. Então aqui vem a alimentação de armadura, né, que é igual à tensão de saída do retificador controlado. Você tem a resistência de armadura da máquina, a indutância, e aqui a força contra a eletromotriz. Eita danado, hein? Aí. Aqui vem um circuito de campo, né, alimentado de maneira independente para promover a excitação independente, que até batiza a topologia de conexão da máquina, né? Quer dizer que a gente cria o ímã, falei excitação independente, está falando do ímã principal da máquina, do maior ímã, que é o ímã do circuito de campo. Vai ser criado aqui. Tá? Então, o eixo onde a gente vai desenvolver o nosso torque eletromagnético vai ser proporcional aqui à corrente de armadura. Bom, então, para aplicações industriais, essa é a solução mais difundida. Tá?
Para sistemas de pequeno porte, né, com motores pequenos, com fontes de alimentação de baixo nível de tensão, igual uma patinete elétrica, um pequeno robô que para fazer inspeção em espaço confinado, tá? Tipicamente a gente usa um banco de baterias para poder embarcar a fonte primária no carro, né, uma vez que se ele vai muito longe não tem como a gente usar cabo, né, igual no sistema industrial. E aí a solução mais implementada em termos de eletrônica de potência é a ponte H. Tipicamente a gente implementa ela MOSFET, né, promovemos aqui os comandos das chaves. Diodos de roda livre para dar a característica bidirecional em corrente para essas chaves, né? E a saída para o motor está aqui no meio da ponte. Então aqui vem o circuito de armadura. Resistência, indutância e força contra a eletromotriz. Aqui está a saída dela. Tá? Então a máquina é conectada aqui. No caso, né, para sistemas como esse, igual eu comentei, você tem, igual pequenos veículos, né, você não tem uma tensão muito alta disponibilizada pelas baterias, né, você tem 12 volts, 24, 36 volts, tá? A tensão é baixinha. Então, você não pode usar chaves que promovam uma queda de tensão elevada em condução direta. Tá? Então, geralmente, aqui você vai ter um dos modos comum, que é comum, né, de se operar esse conversor, é ter essas chaves operando em X, né? Então, ou conduz essa com essa, ou essa com essa aqui, tá? E aí, o que vai acontecer, pessoal? Já que a tensão da fonte é baixinha, você não pode ter uma chave aqui com uma queda de tensão elevada na operação, porque senão sobra muito pouca tensão para a máquina, você não consegue tirar dela torque nominal. Tá? Então você tem que ter chaves aqui de baixíssima queda de tensão, tá? 0,1, 0,2 volts, é uma mixaria mesmo, tá? Para você conseguir elevada tensão disponível da fonte nos terminais da máquina, para daí sim você ter torque. Tá? Então é comum usar nesse tipo de saída, né, para ter essa queda de tensão em condução direta, ou seja, quando a chave está conduzindo, né, para ter essa queda de tensão em condução direta mais baixa, é comum a gente usar MOSFET. A queda de tensão em MOSFETs é baixinha. Tá? Eles não são usados aqui nessas soluções industriais porque a capacidade de bloqueio de tensão reversa nele e direta não é alta, tá? Então aqui, por exemplo, ó, quando essa chave está conduzindo, a de baixo está aberta. Então qual que é a tensão que chega na chave de baixo? Né? O positivo da bateria com o negativo aqui. Então vai chegar na chave que não conduz 12 volts. E ela bloqueia, ou ela impede a chave, o MOSFET impede a chave de entrar em condução. Agora aqui em cima, se tiver, por exemplo, conduzindo, sempre vão conduzir vai conduzir um tiristor do grupo catodo comum e um tiristor do grupo anodo comum, um único, tá? Então, por exemplo, digamos que a gente está com a condução entre a fase A, né, vai na armadura, volta da armadura, volta por aqui e vai de novo para a fase B. Então, tá com a condução aqui, né? O que vai acontecer? Esse tiristor aqui, por exemplo, ó,
Pode ser, deixa eu pegar um outro aqui. Esse aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, ele vai ter no seu catodo o potencial aqui da fase A, uma vez que esse camarada está conduzindo, né? E o vizinho dele, a queda de tensão é baixa. E o outro potencial que vai aparecer nele é o da fase B, tá? Só que a gente está falando de uma tensão aqui, ó, se for uma rede de 440 volts, essa tensão de pico da fase aqui tem um ponto comum, né? A tensão de VA até VB, AB. Então a tensão que vai aparecer aqui é VAB, é a tensão de linha. O potencial da fase A apareceu em cima, porque o vizinho dele está conduzindo, e o potencial da fase B apareceu no anodo dele, porque não há condução na fase B. Então não tem queda de tensão aqui na impedância da rede, o potencial vai chegar ali. Ó. O que vai acontecer com ele? Ele vai, por vezes, ter um potencial aqui de 440 vezes raiz de 2, quase 600 volts de tensão no terminal dele, nos terminais dele. Tensão reversa. E ele não pode entrar em condução. Né? Se ele entrar em condução, nós vamos bater um curto AB. A corrente vai passar por a fase A, voltar por ele e ir para B. Vai ser um curto fase-fase. Tá? Aí a corrente vai, né, atingir valores exagerados. Tá? Então ele tem que ter uma funcionalidade chamada de capacidade de bloqueio de tensão reversa. Tá? A tensão do catodo para o anodo está alta e ele não pode entrar em condução. Tá? Isso não é fácil de fazer. Tá? E MOSFETs têm, se a gente quisesse usar um MOSFET aqui, né, a gente ia ter um problema porque eles não têm capacidade de bloqueio de tensão reversa e nem de tensão direta maiores do que tipicamente 100 volts. Então eles não são adequados para operação em conversores industriais. Então geralmente nós vamos ter os MOSFETs, né, as pontes a MOSFET, regulando as tensões de armadura para acionamentos mecatrônicos pequenos, né, onde a fonte primária tem tensão baixa, e nós vamos ter tiristores associados aqui em pontes retificadoras controladas para regular a tensão de armadura em acionamentos mecatrônicos industriais. As duas soluções, no final das contas, regulam a tensão de armadura. Tá? Só muda o tipo de conversor, mas o final, a ação final, ou o sinal ao qual a gente vai ter controle é o mesmo. Tá? E aí os efeitos que nós vamos estudar sobre o comportamento da máquina também são os mesmos. Então, independente do conversor, que a gente vai avaliar agora, a partir desse ponto, é a mesma coisa, independente de estarmos usando um retificador controlado ou uma ponte H. Tá? Bom, de novo aqui, né, revisitando o modelo para ele nos ensinar como que o sistema opera sob esse novo paradigma, esse novo grau de liberdade que a gente quer explorar, que é a variação da tensão de armadura. Nós vamos ver o seguinte, ó, aqui a gente tem uma equação de reta, né, se a gente desenhar a característica torque por velocidade, y igual a b menos ax, tá? E a tensão de armadura só interfere aqui, ó, no coeficiente linear da característica de torque. Então, se você subir a tensão de armadura, você sobe o coeficiente linear. Desculpa, o coeficiente linear, isso mesmo. E vice-versa, você cai a tensão de armadura, você cai o coeficiente linear. O que significa isso? Né? Se a gente desenhasse aqui essa reta que demonstra o comportamento de torque da máquina, a gente ia ter uma coisa assim. Tá? E o coeficiente linear está aqui, ó. É esse valor aqui, ó. Constante de fluxo vezes o fluxo de campo vezes VA sobre RA.
é esse pontinho aqui, tá? Quando nós, digamos que a gente aumente o VA, tá? O que nós vamos fazer então? Nós vamos aumentar esse ponto, sem mexer na inclinação da reta, né? O modelo nos mostra que a tensão de armadura não interfere aqui no coeficiente angular da característica de torque, ok? Então, ao alterar a tensão de armadura, nós vamos criar retas paralelas ali. Vou ver se só um minutinho, travou meu sisteminha de desenho aqui. Vamos abrir ele de novo, torcer para não ter perdido muita coisa. Beleza. Então aqui, pessoal, ao alterarmos o VA, a gente só mexe no ponto onde a reta toca aqui o eixo Y. Mas a gente não mexe na inclinação da reta. Tá? Então a alteração da tensão de armadura vai promover um comportamento de torque por velocidade dado por retas paralelas. Vai ser esse o comportamento da curva de torque, né? O que a gente pode fazer então, né? A gente pode controlar essa tensão de armadura dinamicamente pelo controle do gatilho das chaves semicondutores de potência. Né? E esse controle, né, tanto aqui no retificador controlado, quanto na nossa ponte H, a MOSFETs. Né? Então, esse controle ele pode ser feito com uma dinâmica muito elevada, quer dizer, você pode mudar os níveis de tensão num intervalo de tempo muito curtinho. E você pode escolher o nível de tensão que você quiser. Então, você consegue fazer, por exemplo, que a máquina comece a operar, digamos, nesse nível de tensão aqui, ou nessa reta de torque com esse nível de tensão, uma característica bem baixinha. Desculpa, a velocidade bem baixinha, ela está operando aqui. Aí, de repente, se você quiser alterar o torque um pouquinho, subindo o VA um pouquinho, você pode. O que vai acontecer? A velocidade mecânica, quando você promover a alteração na tensão de armadura, quase que não muda. Né? De novo, para entender isso, a gente tem que pensar que na mecatrônica nós estamos tratando da dinâmica de sistemas eletromagnéticos e de sistemas mecânicos ao mesmo tempo. E os sistemas mecânicos são muito mais lentos. A dinâmica deles é muito mais lenta. Então, quando você promove uma alteração no sistema eletromagnético, essa alteração leva a um transitório nos sinais eletromagnéticos, eles começam a variar e eles chegam ao valor final deles muito antes do sistema mecânico ter começado a mostrar alguma variação. Tá? Então, é bem razoável essa hipótese de que, né, se nessa velocidade aqui você promover uma alteração na tensão de armadura, tá, a gente vai manter a velocidade mecânica basicamente constante e o sistema eletromagnético vai em regime permanente operar nesse nível de torque aqui, ó, né, numa retinha paralela anterior. E aí a velocidade começa a mexer e você pode alterar a tensão de armadura um pouquinho, de novo. E ela começa a mexer, você pode alterar um pouquinho. E essa alteração ela pode ser feita com a ajuda de um controlador e ser tão fina que isso aqui é basicamente uma reta. Você pode escolher partir, por exemplo, com um nível constante de torque
tá? No patamar que você quiser, né? E aí, na hora que chegar na velocidade que você deseja, você pega e, por exemplo, reduz a tensão de armadura para ela, por exemplo, empatar, desculpa, para o torque eletromagnético empatar com um nível qualquer de torque de carga, tá? Você pode fazer a partida toda assim, ó. Digamos que o torque de carga seja esse sinal em verde, então você pode fazer a partida toda com o torque eletromagnético aqui em vermelho, né? Consequentemente, ó, a diferença entre os dois caracteriza esse torque de aceleração, né? Então o sistema acelera com esse torque e ao final você empata o torque eletromagnético com a de carga, que aí ele vai parar de acelerar e operar a velocidade constante, né? E essa forma de controle de torque traz consigo uma conveniência muito grande. A gente está usando aqui conversores estáticos, quer dizer, não tem peças rotativas. Antigamente, chegou-se a desenvolver conversores rotativos. Tá? Você tinha máquinas elétricas que regulavam, por exemplo, que operavam como gerador e regulava a tensão na sua saída para promover controle de tensão de armadura. Era um conversor, a máquina em si era um conversor eletrônico de potência, ou fazia parte de um conversor de potência rotativo. Essa solução aqui, né, a literatura chama de conversor eletrônico de potência estático, conversor estático, ele não roda. Então você não tem atrito entre peças, né? É um conversor muito mais leve. E eu mencionei sobre atrito entre peças, né, como um problema porque isso cria calor, potência térmica, o que reduz a eficiência do conversor. Tá? Nesse caso, não. Você está mexendo com conversores aqui de 99%, 98% de eficiência. Tá? Então, você não precisa desperdiçar a energia pela qual você vai pagar preço de ouro. Tá? Você não precisa pegar essa energia e desperdiçar como potência térmica. Né? Igual acontecia no primeiro sistema que nós estudamos hoje, que regulava torque pela variação da resistência de armadura. Ok? Outra coisa, esse sinal de tensão ele pode ser comandado por um controlador de torque, variar dinamicamente em infinitos possíveis níveis. Tá? Então você ganha um controle muito mais refinado do seu sistema mecatrônico, igual eu expliquei aqui embaixo. Ó. Não precisa saltar entre níveis muito diferentes de torque, igual acontecia com a inserção de resistores de armadura. Você pode saltar de uma curva para outra que tem um torque 1% maior, se você quiser, 0,5% maior. Basta variar a tensão de armadura adequadamente. Tá? E aí os sistemas de controle que nós temos são capazes de fazer isso. Então, essa solução passou a dominar as soluções eletrônicas de potência, ou desculpa, as plantas mecatrônicas baseadas na máquina de corrente contínua. Tá? Ela definitivamente ela traz N vantagens. Historicamente, ela só carecia do desenvolvimento dos conversores eletrônicos de potência. E quando esses conversores foram desenvolvidos, né, e se tornaram comerciais, aí eles tiveram muito sucesso e são muito competentes, né, para essa função de controle de torque nessas aplicações com máquina de corrente contínua. Tá? Bom, inclusive é essa solução que nós vamos, né, usar no nosso controlador de torque baseado na máquina de corrente contínua. Tá? Tem uma última opção que eu queria mencionar com vocês,
que ela se apresenta em sistemas mecatrônicos até hoje. Não são muitos, mas elas existem, tá? E a filosofia, a explicação técnica do porquê ela funciona não é muito amplamente disponível. Então, eu queria explicar para vocês, né? Caso, né, para vocês não se incomodarem, né, por não saberem, caso vocês se deparem com um sistema, um inversor de frequência, né, que acuse uma operação em modo de enfraquecimento de campo, uma operação na região de potência constante. Tá? Então você vai achar não só no contexto de máquinas de corrente contínua, mas também no contexto de máquinas de corrente alternada, máquina síncrona ou máquina de indução, né? Você vai encontrar esse termo, esse modo de operação, inclusive parametrizável em inversores de frequência. E esse termo, né, vamos escrever ele aqui, vamos apreciá-lo aqui no contexto da máquina de corrente contínua. Então, você vai ver tipicamente dois nomes na literatura, tá? Então, você vai ter controle de torque por enfraquecimento de campo ou operação na região de potência constante. Os dois se referem à mesma coisa. Bom, ao que isso se refere, pessoal? Se a gente olhar aqui na nossa característica de torque, vamos observar que existe um último grau de liberdade para se controlar o torque que está associado à variação do fluxo ou do campo magnético do circuito de campo. Que é esse sinal aqui, ó. Né? Ele interfere tanto no coeficiente linear quanto no coeficiente angular da reta que caracteriza o comportamento de torque da máquina. Então, interfere nos dois. Né? Bom, geralmente o circuito de campo ele é um circuito de dinâmica mais lenta do que o circuito de armadura. Tá? Porque ele tem uma indutância muito elevada. Então, igual na mecânica, né? Se você tiver um armazenador de energia muito grande, né, por exemplo, se você quiser alterar a velocidade, né, de uma massa muito elevada, e você tem um nível limitado de aceleração. Né? Se você tiver uma massa muito elevada, você vai gastar muito tempo para que essa massa atinja uma dada velocidade final. Né? No lado elétrico, no mundo elétrico da mecatrônica, a mesma coisa vale com os nossos armazenadores de energia, indutores e capacitores. Então, se tiver uma indutância muito elevada, né, você vai ter uma dinâmica lenta, você vai demorar muito tempo para conseguir variar o fluxo magnético do sistema. Tá? Então, geralmente, né, a gente promove variações de torque por variações da tensão de armadura.
porque o circuito de armadura tem uma dinâmica mais rápida, você atinge mais rapidamente os níveis finais de corrente de armadura que você quer, e consequentemente o torque atinge os valores finais que você precisa de maneira mais rápida também. Tá? Isso é importante para alguns clientes, né, que têm demanda por torque variando em degrau. É o caso de laminadores, por exemplo, o içamentos de ponte rolante, né? Eu até mencionei isso para vocês em teoria de máquinas e laboratório de máquinas, né? Então, tem clientes que exigem comportamento de torque eletromagnético em degrau. Bom, então a preferência é promover essa variação de torque pela tensão de armadura. Só que vai chegar um ponto, né, igual no acionamento industrial, vou voltar aqui, você vai, digamos que você vai aumentando a velocidade da máquina, tá? A velocidade da máquina está traduzida aqui, né, vai proporcional à força quanto à eletromotriz. E o que a gente observa aqui no circuito da máquina, pessoal? A força quanto à eletromotriz, ela é basicamente igual ao sinal de tensão de armadura, tá? Por quê? Essa resistência é baixinha, em regime permanente, essa indutância não promove nenhuma queda de tensão nos seus terminais. A queda de tensão no indutor é L, D e DT. Tá? Então, se não há variação da corrente, não há tensão no indutor. Como essa resistência aqui é bem baixinha, quase que toda a tensão, 98%, 95%, 99% da tensão que você coloca aqui na armadura aparece na força contra a eletromotriz, né? E aí, geralmente, então, os sistemas de controle vão subir a tensão de armadura na mesma proporção que eles vão subir na velocidade mecânica. Tá? Então, você vai crescer na velocidade. Para crescer a velocidade mecânica, né, ou ao crescê-la, você tem que crescer a força quanto a eletromotriz. Isso te obriga a crescer a tensão de armadura junto. Né? Até falei com vocês em alguns dos nossos encontros de máquinas, né, que na mecatrônica você tem algumas relações de afinidade. Tensão do lado elétrico com velocidade do lado mecânico e corrente do lado elétrico com torque eletromagnético do lado mecânico. E aqui a gente até apreciou bastante essas relações de afinidade na máquina de indução, e aqui elas estão aparecendo de novo na máquina de corrente contínua. Tá? E o que vai acontecer então? A gente vai ter que promover, né, ao impor um crescimento da velocidade mecânica, a gente vai ter que promover um aumento da tensão de armadura. Tá? Só que vai chegar um ponto, né, que não tem mais tensão de armadura disponível. Né? Para aumentar a tensão de armadura, a gente tem que fazer o quê? Diminuir o ângulo de disparo aqui dos nossos tiristores. Só que vai chegar um ponto que o ângulo de disparo já está zero, ou seja, ela já está operando como se fosse uma ponte a diodos. Tá? Disponibilizando a máxima tensão possível na saída, e ainda assim, algumas cargas não estarão satisfeitas com a velocidade mecânica que o sistema alcançou. Precisa ter uma velocidade ainda maior. Tá? E você não tem mais ajuda do circuito de armadura. Não tem mais tensão disponível, você já usou tudo. Então, nessa hora é que entra o enfraquecimento de campo. Tá? Vai te ajudar a ter velocidades maiores do que aquelas alcançadas na máxima tensão de armadura possível. Ok? Bom, que tipo de processo, né? É uma pergunta bem natural até decorrente dessa explicação, né? Que tipo de processo vai precisar de velocidades
maiores ou tão maiores assim do que as nominais. Né? Processos de laminação, por exemplo, de fio-máquina. Tá? No fio-máquina, você chega a ter 30 cadeiras de laminação. Tá? Então, o sistema começa operando aqui numa primeira cadeira, né, um primeiro laminador, aí você vai afinando a bitola dele, tá? Ele vem aqui, uma primeira cadeira, aqui tem a segunda, a terceira, e chega a ter 30. Em cada cadeira dessa de laminação, você reduz um pouquinho mais a área de seção transversal do material. Só que na hora que chega lá na 30ª cadeira, tá, ele sai como se fosse um fio mesmo. Se chama fio máquina. Tá? É uma possível aplicação para a região de enfraquecimento de campo. Tá? Não tem só ela, não. E aí o que vai acontecer, pessoal? Lá na última cadeira, você vai ter uma material fininho, né? Isso aqui é usado em alma de aço de pneu de carro, cerca de arame, parafuso, tá? Então você vai ter bem fininho no final, todo conectado do início, desculpa, do final até o início. Não tem ponto onde isso esteja rompido, tá? Então está passando as 30 cadeiras, todo conectado. Então o que vai acontecer, né? A mesma massa que entrou aqui, a mesma taxa de entrada de massa aqui, está entrando aqui, por exemplo, 3 quilos por segundo, vai ter que sair aqui na frente 3 quilos por segundo, porque senão ou o fio máquina arrebenta ou ele dá uma barriga, né, entre duas cadeiras. Só que aqui a área de seção dele está fininho, então a velocidade dele aqui, ó, ao final, chega a dar 109, 110 metros num segundo. Tá? Isso aqui você multiplica por 3,6, nós estamos falando da velocidade de um Fórmula 1 no final de uma reta. Tá? 360 km por hora. Então, aproximadamente. Então, a velocidade mecânica, a velocidade angular do acionamento elétrico que traciona o laminador aqui tem que ser altíssima. Tá? Por outro lado, o torque resistente dele não é alto, porque ele já está bem fininho. Tá? Então você consegue tracionar isso com um torque eletromagnético também mais baixo. Ele só precisa de muita velocidade. Tá? Então, o que a gente faz para atender, né, um processo com essas especificações aqui em um sistema que fosse baseado na máquina de corrente contínua? Né? A gente faz o seguinte, ó, olhando ali a característica de torque, desenhar aqui do lado. Né? Digamos que a máquina esteja operando, você foi subindo a tensão de armadura, subindo, e agora ela está operando aqui, ó, com essa característica na máxima tensão de armadura possível.
tá? E aí você está nesse ponto de operação aqui com essa velocidade, você quer e precisa de uma velocidade maior, como a gente exemplificou. Bom, se você reduzir aqui o fluxo do circuito de campo da máquina, ou enfraquecer o campo, tá? Você reduz o coeficiente linear, então esse ponto que a reta toca o eixo Y vem para cá, tá? E você reduz o módulo do coeficiente angular. Então ela passa a ter essa característica aqui, ó. Tá? E se você escolher adequadamente o quanto você vai reduzir o circuito de campo, você vai observar o seguinte, que é possível nessa velocidade conseguir um torque com campo enfraquecido maior do que o torque que a máquina tem sem enfraquecer campo. E aí ela vai alcançar esse nível de torque, né? E aí ela consegue, então, com esse torque maior, né, acelerar. Então, digamos que o torque de carga tivesse nesse patamar aqui, ó, né, e a máquina estivesse inicialmente operando aqui. Você já colocou toda a tensão de armadura possível. Você quer fazer com que ela ganhe mais velocidade, né? Você pega, enfraquece o campo, então nessa mesma velocidade, igual a gente falou antes, né? Ela não se altera, só que o nível de torque vem para cá. E aí o sistema fica com torque eletromagnético maior que a da carga, ele vai ter torque de aceleração, a máquina vai, né, crescendo aqui seu torque, desculpa, vai diminuindo seu torque eletromagnético e ela vai empatar aqui com a velocidade, desculpa, com o torque da carga, que é o verde, lá na frente, em uma velocidade muito maior. Então a nova velocidade de operação é aqui, onde os dois torques se empatam. Tá? Então, o enfraquecimento de campo ele promove, né, essa possibilidade para nós. Agora, bom, uma primeira pergunta, você, poxa, mas se enfraqueceu o campo, a máquina desenvolve torque proporcional ao fluxo do circuito de campo. Se você enfraqueceu o campo, como é que você aumentou o torque? Tá? Aumentei o torque porque a corrente de armadura cresce numa proporção muito maior do que aquela que você imprime a redução de fluxo. Né? Se você olhar o circuito de armadura da máquina, segundo o nosso modelinho, ele tem essa característica aqui. Ó. Tá? Digamos que a gente tem aqui, pessoal, aqui a tensão da força contra eletromotriz, né, que é proporcional ao fluxo de campo e a velocidade mecânica. E aqui a gente está com o torque. Que também é proporcional ao fluxo de campo e à corrente de armadura.
Digamos que você tem um dado instante de operação, 200 volts de tensão de armadura, colocou a tensão plena, tá? E a força contra a eletromotriz aqui seja de 190 volts. E você tem uma resistência de armadura aqui de 0,1 ohms. Ok? Então, a corrente de armadura nesse contexto vai ser quanto? Ó, você tem 200 volts aqui, menos 190 aqui na força contra a eletromotriz, sobrou aqui 10 volts. Dividido por 0,1 ohms, 100 amperes. Tá? Então, essa é a corrente de armadura inicial. Se você enfraquecer o campo, que seja de 10%, tá? Vamos só escrever aqui, é a 190 volts. Então, atenção, a força contra a eletromotriz inicial. Se você enfraquecer o campo de 10%, tá? A velocidade mecânica não vai nem mexer nos primeiros instantes. Nós veremos a força contra a eletromotriz também reduzida em 10%, né? 10% de 190 é 19. Então, a gente vai ter 171 volts aqui de força contra a eletromotriz, tá? Você ainda está mantendo tensão plena que você impõe ali nos terminais de armadura. Então, a queda de tensão na resistência de armadura agora no segundo cenário é de 200 volts menos 171. Vai dar quanto? 29 volts. 29 volts dividido por 0,1 ohms de impedância dá uma corrente de armadura de 290 amperes. Então, o que aconteceu aqui? Nós reduzimos o fluxo em 10%, a corrente aumentou em 2,9 vezes, aumentou em 190%. Tá? Então, a gente aqui multiplicou o fluxo por 0,9, tá? O que era para ter caído o torque. Só que a corrente de armadura aqui multiplicou por 2,9. Então, o aumento na corrente de armadura é muito mais expressivo do que a queda no fluxo do circuito de campo. Por isso que o torque sobe, tá? Que foi o que a gente viu aqui, ó, na análise das retas, né, da característica de torque da máquina. Tá? Ela vai ter esse comportamento aqui por conta disso. Tá? Outro ponto, né? Tudo bem, você consegue subir o torque, só que você não pode, quando você está com velocidade mecânica excessiva, você não pode também ter torque excessivo, nem o nominal, tá? Digamos aqui que essa aqui fosse a nossa velocidade nominal, essa ômega 1. Então, para todas as velocidades, de 0 até a velocidade nominal, você é capaz de operar a máquina com torque nominal. Então, você pode operar em qualquer ponto. Opa! Daqui para baixo. Tá? Um minutinho. Só que eu queria mudar um ponto aqui da análise, tá? Só para ela ter mais coerência. Então, aqui, ó, eu queria mudar o nível de torque nominal, tá? Então, digamos que a gente está operando nesse ponto aqui, quando a gente quer promover o enfraquecimento de campo, e está num nível qualquer de torque eletromagnético que empata com o da carga, tá? E a velocidade já é a velocidade nominal, tá? A máquina pode até ter um torque eletromagnético nominal maior, tá? Digamos que o torque eletromagnético dela está aqui, ó, o nominal. Ok? O que vai acontecer então, pessoal? Dentro dessa faixa de velocidades aqui, ó, você pode operar em qualquer ponto aqui, ó, dentro dessa região compreendida entre o torque nominal e a velocidade nominal.
Tá esse retângulo aqui, ó. Qualquer ponto desse de operação, você não vai queimar a máquina, tá? Porque você tem uma garantia de que você não está com correntes maiores do que a nominal, uma vez que qualquer ponto desse tem um torque menor ou igual ao nominal, tá? Quando você passa a operar dessa velocidade nominal para frente, você não pode mais operar com torque eletromagnético nominal, tá? Por quê? O seu produto torque por velocidade agora, que resulta, né, na potência que a máquina entrega no eixo mecânico, ele vai caracterizar, né, uma potência mecânica exagerada se você operar com torque nominal, uma vez que você está subindo a velocidade mecânica. Então você não pode operar com torque nominal mais, porque senão você vai ter potência mecânica acima da nominal também, e a máquina vai queimar. Tá? Então, a partir dessa velocidade nominal aqui, a gente passa a ser limitado pela potência máxima da máquina. Aí a gente entra numa região chamada de região de potência constante, que é uma hipérbole, tá? Na curva de torque por velocidade. Por quê? Na mesma proporção, para manter a potência constante, né, ou limitada nominal, na mesma proporção que você cresce a velocidade, você tem que reduzir o torque. Então, a característica torque por velocidade é uma hipérbole, né? Igual a gente está fazendo aqui na curva. A característica torque por velocidade tem que ser uma hipérbole. Tá? E aí, essa região que demonstra esse comportamento, ela é chamada na literatura e nos manuais de alguns conversores de frequência de região de potência constante. Tá? O nome, assim, ele, em termos literários, ele é pouco apropriado, mas ele está absolutamente consolidado na comunidade. Então, assim, não tem como eu mudar isso, tá? Mas é fato, ele não é... Ele sugere, então, a região que a máquina sempre opera com potência constante. Não é que a máquina sempre opera, é que ela é limitada por um nível de potência constante, que é a potência nominal. Tá? E ela pode operar em qualquer ponto aqui dentro. Ó. Qualquer pontinho desse. Desde que não tenha potências ou níveis de torque acima daqueles determinados por essa hipérbole laranja. Tá? E aqui nessa região ele pode operar em qualquer nível, em qualquer ponto aqui, limitado ao torque nominal. Tá? Então é a região de torque constante. E aqui é a região de potência constante. Tá? Ou enfraquecimento de campo, igual está no título aqui. Ó. Potência constante ou enfraquecimento de campo. Tá? Então, enfim, é um grau de liberdade que a gente tem para algumas aplicações. Né? Se você precisar acionar uma carga com velocidade muito alta e ainda assim torque baixo, igual aqui no final aqui, o fio máquina, por exemplo, vira um cabelinho, tá? Fininho, tá? Então você precisou, né, você tem essa condição de operação consolidada, né, e não tem mais tensão de armadura para fazer a velocidade crescer, você pode lançar a mão do enfraquecimento de campo. Tá? Tipicamente, para não queimar, né, não estragar os rolamentos que suportam o eixo da máquina, a gente não opera com velocidade 2 vezes maior do que a nominal. Tá? Então você pode promover o enfraquecimento de campo, a velocidade vai crescer, mas aí aparece uma nova condição de contorno, que é a potência desenvolvida nos rolamentos da máquina. A gente até simula esse efeito, né, no curso de máquinas
teoria, né? Quando a gente coloca aquela, inclusive aqui também nos diagramas de blocos, né? Tem aquele torque de carga, desculpa, aquele torque de rolamento que vale B vezes ômega, né? Então, logo a potência desenvolvida no rolamento é o torque vezes a velocidade. Então, vai dar B vezes ômega ao quadrado. Então, se você coloca uma velocidade mecânica igual a 2 vezes a nominal, você vai produzir no rolamento 4 vezes mais potência do que ele foi projetado para dissipar. Aí você começa a estragar. Então, a gente não passa muito de 2 vezes a velocidade nominal por conta do rolamento. Tá? Esse modo aqui, ele está caracterizado dessa maneira aqui na máquina de corrente contínua, está bem caracterizado, tá? Na máquina de indução, a gente vai também caracterizá-lo pelo modelo daquela máquina, mas é o mesmo cenário, são as mesmas explicações, as mesmas regiões, tá? É igualzinho, só vai mudar a expressão matemática que correlaciona o torque com a velocidade. Tá? Mas mesmo assim vale essa mesma proposta aqui. Tá? E aí, esse então era o último grau de liberdade que eu queria abordar com vocês, sobre do qual, né, a gente pode atuar, sobre o qual a gente pode atuar para regular o torque eletromagnético da máquina de corrente contínua. Excitação independente. Bom, o recado que eu queria passar hoje era esse. Eu queria então abrir a palavra a vocês, saber se vocês entenderam, se tem alguma consideração. Não tenho nada no momento. Como é que é, Igor? Porque no momento não tenho dúvida, não. No momento, não. Ok. Então tá, moçada. Se tiver alguma dúvida também depois, eu estou à disposição. A gente pode marcar uma videoconferência em outro horário. Eu queria então agradecer vocês pela presença na aula, desejar uma boa noite e amanhã às 21 horas a gente se vê de novo. Beleza? Boa noite. Valeu. Valeu, boa noite para vocês. Boa noite. Falou, boa noite. Boa noite, Felipe.